Bom, boa tarde novamente aos meus colegas vereadores, vereadoras, público que está aí resistindo bravamente nessa situação aqui, porque mais uma vez, final de ano, é tratado como um espaço para aprovar tudo de uma forma acelerada. Eu acho até impressionante quanto a população consegue, diante desse método que é antidemocrático, como eu já falei, conseguir se manter e tentar compreender o que está acontecendo. Nesse momento a gente está debatendo a peça do orçamento para o próximo ano. O meu colega Celso, que é da área de orçamento, inclusive, fez um aspecto geral, né, uma visão geral bastante boa. É uma peça de orçamento que não avança em pontos fundamentais, não garante uma série de pedidos que, inclusive, foram pedidos que chegaram para o debate público na época eleitoral. Por exemplo, uma das questões que a gente falou bastante em todo o processo eleitoral desse ano foi o orçamento da cultura. A gente fez diversos debates sobre isso. Diversos debates. A gente tem um problema grande no orçamento da cultura em São Paulo. Primeiro, que ele está abaixo do que ele deveria. Segundo, que existe um problema de gestão bastante grave. São Paulo já perdeu, inclusive, recursos do governo federal para a cultura. Lei Paulo Gustavo, por exemplo, leis que são de nível federal que a cidade de São Paulo já perdeu por desorganização. Na cultura, a gente também não está vendo nenhum tipo de indicativo para fazer um concurso. Um concurso seria muito fundamental, porque hoje, mesmo o valor que tem para determinadas secretarias, eu falo de cultura, mas meio ambiente também entra nessa mesma situação, são secretarias que, mesmo se aumentasse o orçamento, não teriam o que fazer com o aumento. Sabe por quê? Porque não tem servidor para conseguir fazer gasto. Porque quando você tem uma estrutura de secretaria que tem determinado orçamento, você tem que ter servidores. Servidores para fazer orçamentos, para fazer licitação. É um trabalho que se faz quando você gasta. Você não pode gastar de qualquer jeito. Hoje, mesmo se aumentasse o orçamento de cultura, de meio ambiente, por exemplo, de algumas secretarias, não adiantaria nada. Porque não tem gente suficiente para gastar. Então isso é um problema sério. Parte desse montante aí de mais de 100 bilhões de reais, que é o valor total da peça, eu vou até aqui pegar, é uma peça grande, né? São mais de 100 bilhões de reais. Parte disso deveria estar destinado para a realização de concursos públicos para repor o quadro em diversas secretarias, porque está desfalcado. Está muito desfalcado. A gente não viu nada, nenhum indicativo disso. Mais um problema que a gente está enfrentando. Na questão da saúde, a gente também não viu nenhum aumento substancial. A gente sabe que a cidade de São Paulo tem cada vez mais despesas em saúde, que inclusive a grande maioria vai para a mão de OSs, empresas privadas que fazem a gestão e não dão a prestação de contas necessária como deveria ser dada. Também mais um problema da questão dos servidores. Hoje a Secretaria Municipal de Saúde não consegue fiscalizar o contrato de OS. Nem se quisesse, Sidney. Nem se quisesse. A gente tem mais de 70% do orçamento da saúde que vai direto para a OS, uma parte fiscaliza, uma parte não. E fica sem fiscalizar. Se perde muito dinheiro público nessa. Seria que ter também mais concursos públicos para a saúde, tanto nível assistência quanto nível gestão. Esse foi um debate que foi feito também no período eleitoral. O Ricardo Nunes lavou as mãos de se comprometer em qualquer avanço nesse sentido. Esse é um apelo que a gente faz aqui. Tem um outro problema, além desses todos, falamos de saúde, de cultura, de meio ambiente, que é a assistência social. Há algumas semanas atrás, mais ou menos 2 semanas, quando a gente já estava nas conversas, entre os vereadores sobre a questão do orçamento, eu trouxe uma necessidade da assistência, que era de um valor de 10 milhões de reais, que é nada para a magnitude desse orçamento, para a implementação da política integral para meninos e meninas de rua em São Paulo. Que é um valor que seria para criar equipes de abordagem especializada em crianças que estão na rua, que hoje não existe, e seria para a criação de um serviço de convivência no centro de São Paulo. Eu achei que era um pedido muito razoável, esse pedido não foi contemplado, mais um motivo da gente não conseguir votar nessa peça. E para finalizar, presidente, tem mais uma questão que eu achei a mais grave. Tudo isso aqui é muito grave. Mas aconteceu algo inédito, repito, eu disse isso na Comissão de Finanças, consegui colocar isso para os colegas, mas aconteceu uma situação inédita aqui na Câmara Municipal de São Paulo. A tentativa de cortar, de interferência política nas emendas de outro parlamentar. Todo parlamentar indica emendas ao orçamento, dentro de um determinado valor, uma determinada cota.
Eu, como qualquer parlamentar, destinei essas emendas para projetos de interesse cultural, projetos para populações vulnerabilizadas, projetos ambientais, projetos para luta antirracista. E, para nossa surpresa, apareceu um veto a projetos tanto meus quanto da vereadora Elaine do Quilombo, projetos que são de interesse público, em especial na temática apoio à população LGBT, apoio aos projetos contra o racismo, em especial contra o racismo religioso. O recado que chegou para mim é que, supostamente, alguns parlamentares que seriam autodeclarados evangélicos, ainda que eu tenha certeza que muitos evangélicos aqui presentes não entraram nisso, esses parlamentares denominados bancada evangélica falaram que não queriam votar o orçamento por isso. Isso é uma violência tremenda. É uma violência absurda. É algo que eu nunca vi aqui nessa Câmara Municipal. Eu não aceito isso. Não aceito isso. Já coloquei aqui para os senhores. Vocês estão abrindo uma porta para o fundamentalismo. Quando eles ganham, quando ganha isso, quando fica permitido que os valores, as crenças, que na minha opinião são crenças de ódio de uma parte dos parlamentares, consigam dominar o debate, inclusive ferir a independência política dos parlamentares, essa é uma porta que não se fecha. Eu digo isso para todos vocês. Vão tentar fazer ano que vem e de novo, e de novo. E vão tentando avançar com seu projeto fundamentalista de sociedade. O que é isso? Projetos que são de fortalecimento de mulheres, projetos que são de fortalecimento de população LGBT, dizendo que veta por conta do tema. Que é isso? Vão viver os seus valores na sua vida particular. O Estado tem responsabilidade sobre toda a população, principalmente sobre a população que está mais vulnerabilizada, e nós LGBTs somos parte dessa população. Felizmente, e eu reconheço o esforço do relator Cid nesse sentido, que de fato fez um esforço de diálogo, que eu nem consigo imaginar como deve ter sido doentio escutar certas coisas que ele deve ter escutado. Se fez um esforço para conseguir minimamente preservar o valor dessas emendas para a Casa Civil, para que eu consiga executar para esses projetos no próximo ano. Mas esses vereadores não suportaram a ideia de ter a palavra LGBT na peça do orçamento. Quiseram que colocasse uma palavra genérica, uma dotação genérica para a Casa Civil, e ficou aqui um acordo palavrado de que será para esses projetos. Não tem muito que eu possa fazer em relação a isso, é maioria e minoria. Agora, é muito perigoso o que está acontecendo aqui. Muito perigoso. Eu vou falar isso para os senhores. Essa é uma porta que não se fecha. Vocês estão abrindo possibilidade de discursos de ódio contra minorias pautarem o debate da Câmara Municipal. Isso é muito sério. Diversos países, o Estado é laico. O Estado é laico. Tem observatório aqui contra o racismo religioso, que era um dos projetos. Você sabe o que estava escrito na justificativa para ser contra? Uma palavra, umbanda. Estava escrito umbanda, simplesmente, como justificativa para vetar o projeto. O que é isso? Quanto de dinheiro público que não vai para marchas cristãs? Quanto que dinheiro público também não vai para fortalecimento de projetos de determinada espiritualidade? E aqui eu respeito a espiritualidade de cada pessoa. Quero que respeitem a minha também, e das pessoas que fazem parte do projeto político que eu componho. Esse tipo de absurdo nunca tinha acontecido. Eu vou trazer o que aconteceu aqui. Eu gostaria muito, Fábio Riva, que esses vereadores que fizeram isso tenham a coragem de vir aqui no microfone e falar quem foi que deu veto. Falar quem foi que deu veto. Peço que tenham a coragem. Vem aqui no microfone e fala: fui eu que fiz a tabela, fui eu que escrevi. Pior do que discurso de ódio é discurso de ódio covarde, que nem mostra a cara. Vem mostrar a cara aqui e fala: quem foi que tentou barrar o projeto? É uma vergonha completa isso. Eu vou apontar o que aconteceu. Eu espero que esses projetos sejam contemplados no próximo ano, ainda que com uma alteração administrativa. Mas o que aconteceu aqui é uma porta que não se fecha, se todo mundo aqui concordar com isso. No momento em que esse valor pessoal é acima do que deve ser a política pública, a gente tem um problema muito sério, um problema muito grave. E isso eu queria dizer para vocês. Nosso voto do pessoal é contrário a esse projeto.